No dia 30 de julho de 2010, 3 homens estavam bebendo juntos em um quintal no condado de Richland, Carolina do Sul. Os nomes dos homens eram Leslie Todd Parvin, Edgar Lopes e Pablo Gutierrez Guzman. Em algum momento da tarde, uma discussão começou entre os 3 homens e Leslie acabou puxando uma arma de fogo da cintura e tirando a vida dos outros 2. Não está claro exatamente o que causou a briga entre os 3, mas logo após o tiroteio, Parvin fugiu para a Louisiana em sua minivan verde Kia. Ao chegar lá, ele raspou a cabeça e destruiu tanto a arma que usou para tirar a vida das 2 vítimas, quanto a minivan. Por alguns dias, Parvin conseguiu escapar das autoridades, mas logo a polícia começou a verificar os registros de placas de minivans verdes Kia registradas na Louisiana. De acordo com documentos de investigação, depois do duplo assassinato, uma testemunha reportou parcialmente a placa da minivan de Parvin à polícia. E alguns dias depois, por acaso, os policiais colocaram o endereço do suspeito no Google Maps Street View e, para surpresa deles, encontraram uma minivan verde estacionada em frente à sua casa, com as placas e descrição coincidentes com o que a testemunha havia dito. Com esse tipo de evidência contra ele, estava praticamente acabado para Parvin. E no dia 19 de agosto, um parente o levou de volta para sua casa, na área de Windsor Lake, onde ele foi preso imediatamente sob 2 acusações de assassinato e posteriormente condenado a 35 anos de prisão. Durante a investigação, foi revelado publicamente que Parvin era um veterano do Exército com 20 anos de serviço e 5 missões no exterior, e que ele sofria de um grave caso de PTSD, diagnosticado em 2007. De acordo com o testemunho de seu pai, os 20 anos de serviço militar e o estresse das missões no Iraque e Afeganistão podem ter influenciado seu comportamento no dia do incidente. Você pensaria que depois de 2 décadas servindo seu país de forma altruísta, Parvin teria recebido o tratamento de saúde mental adequado para viver sua vida em paz. Em vez disso, 2 homens inocentes estão agora mortos. E o próprio perpetrador passará a maior parte do resto de sua vida atrás das grades. 35 anos depois de seu crime, aos 75 anos, Parvin será libertado da prisão para um mundo que provavelmente ele não reconhecerá mais. Em julho de 2018, o Canal 4 lançou um vídeo incrivelmente perturbador, mostrando um grupo de homens uniformizados conduzindo várias mulheres e crianças por um caminho de terra e para uma área deserta, onde os homens armados, então, sem vergonha, tiraram a vida das vítimas a queima-roupa. No vídeo, os homens podem ser ouvidos acusando as mulheres e crianças de pertencerem ao notório grupo terrorista Boko Haram. O vídeo chamou a atenção do mundo inteiro, com centenas de pessoas imediatamente alegando que as imagens aterrorizantes haviam sido capturadas em Camarões. No entanto, o governo dos Camarões imediatamente negou as alegações, afirmando que o vídeo nem mesmo foi filmado em seu país e que seu exército estava sendo injustamente culpado pela morte de civis. Ainda assim, a BBC não estava convencida, e sua equipe de pesquisadores decidiu descobrir quem havia sido responsável pelas atrocidades no vídeo, onde elas ocorreram e quando. Após receber uma dica anônima, usaram o Google Maps para estudar o layout de uma região específica em Camarões e descobriram que a cadeia de montanhas visível ao fundo do vídeo estava perto de uma vila chamada Crau-Amafa, bem próxima da fronteira com a Nigéria. Ao analisar vários anos de imagens de satélite do Google, os pesquisadores da BBC conseguiram determinar que o incidente ocorreu entre 20 de março e 5 de abril de 2015. Após mais investigações, foi revelado que o governo camaronesa não havia sido honesto ao negar as alegações. Por exemplo, o governo afirmava que o exército Camarones não usava armas como as mostradas no vídeo, mas a análise da BBC revelou que as armas eram Zastava M21, fabricadas na Sérvia, que de fato são usadas pelo exército Camarones. Além disso, outros detalhes que o governo alegava ser imprecisos, como os uniformes dos homens armados, acabaram por coincidir perfeitamente. Um mês após a primeira negação do governo dos Camarões,
O governo atualizou sua declaração, afirmando que 7 membros do exército estavam sob investigação. E quando a BBC compartilhou seu relatório completo com o governo Camarões, o ministro de comunicação do país foi informado dizendo que 7 soldados foram presos e desarmados. Eles estão sob investigação no momento. Posso confirmar que todos os 7 estão na prisão. Em sua próxima declaração, o governo dos Camarões divulgou os nomes dos 7 detidos, e a BBC confirmou que alguns deles eram as mesmas pessoas vistas no vídeo, executando as mulheres e crianças inocentes. Em 2020, 4 dos soldados no vídeo receberam sentenças de 10 anos de prisão pelos assassinatos, enquanto o 5º soldado foi condenado a 2 anos por filmar e compartilhar as imagens. Os outros 2 soldados foram absolvidos. É louco pensar que se pode cometer um crime tão atroz e enfrentar apenas 10 anos de prisão. Mas pelo menos eles estão sendo responsabilizados pelo que fizeram. Tudo graças a uma análise muito detalhada do conteúdo do vídeo contra as imagens de satélite do Google. Entre 2010 e 2011, 11 corpos foram encontrados perto da praia de Gilgo, na costa sul de Long Island, entre os condados de Nassau e Suffolk. A maioria dos corpos pertenciam a acompanhantes femininas, cujas vidas foram tiradas já em 1993. Mas foi somente em 2023 que finalmente conseguiram prender Rex Heuermann, um arquiteto de 60 anos e pai de 2 filhos, e conectá-lo aos crimes através de evidências de DNA, registros de celular e as ligações entre sua Chevy Avalanche e os crimes. Após sua prisão, Rex foi acusado pela morte de 4 mulheres, e mais tarde, ele foi acusado pela morte de outras 2 mulheres, depois que evidências de DNA o conectaram aos crimes. Perturbadoramente, os policiais descobriram que o suspeito havia usado vários celulares descartáveis para realizar milhares de buscas relacionadas às coisas que ele mais tarde fez com suas vítimas. E para selar o destino de Heuermann, também encontraram um enorme documento de texto no seu disco rígido, em seu porão, no qual Rex planejou os assassinatos de suas vítimas em detalhes explícitos. Chocantemente, o documento incluía listas de tarefas que delineavam os passos que ele precisava seguir antes, durante e depois. De acordo com as evidências no tribunal, Heuermann começou a cometer esses crimes já em 1993 e, se for considerado culpado, enfrentará várias sentenças consecutivas de prisão perpétua. Aterradoramente na imagem, Rex também parece estar vestindo a mesma camisa que usou para uma entrevista no YouTube em 2022, onde falou sobre seu papel como arquiteto em sua firma na Quinta Avenida. O advogado de defesa dele, Michael Brown, disse ao New York Post que a polícia tem o homem errado. Em setembro de 2008, um garoto holandês de 14 anos estava andando de bicicleta na cidade de Groningen, a cerca de 110 milhas ao nordeste de Amsterdã, quando de repente 2 jovens o seguiram, o puxaram de sua bicicleta e roubaram dele 165 e seu celular. Durante vários meses, a polícia não conseguiu encontrar os suspeitos, já que nenhuma testemunha se apresentou e eles tinham apenas a descrição do garoto dos assaltantes para seguir. Em março do ano seguinte, a vítima foi para seu computador e começou a navegar pelo Google Maps Street View, olhando para o local onde foi assaltado cerca de 6 meses antes. Para sua surpresa, o carro do Street View havia capturado os 2 homens se aproximando dele nos momentos antes do crime. Como é comum nessas imagens, os rostos dos 2 assaltantes e da vítima estavam borrados, mas o garoto imediatamente ligou para a polícia e informou sobre o novo desenvolvimento no caso. Com as imagens do Street View em mãos, as autoridades pediram ao Google a versão sem borrões das imagens para ajudar a identificar os suspeitos. Curiosamente, assim que receberam as imagens sem borrões, os investigadores reconheceram um dos assaltantes de um crime anterior, e o outro suspeito foi identificado como o pai. Após confirmar suas identidades, a polícia holandesa conseguiu localizar e prender os gêmeos, mas não conseguia encontrar confirmação oficial de que eles foram acusados e condenados. Não está claro se o garoto conseguiu recuperar seu celular e dinheiro.